Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web propõe, esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham funcionar como uma prestação de serviços à sociedade, à população, no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo também a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e também dos sindicatos. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. A nossa entrevista de hoje, o nosso convidado de hoje, ele é deputado estadual, é do PSDB, mas não vem falar de política, vem falar da vida. O que é a vida de um parlamentar ligado ao governo do estado, como é percorrer as cidades, como é percorrer o estado de São Paulo em defesa do maior estado brasileiro. Antes do deputado, boa tarde, Shirley Marciano. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, o Hélio Nishimoto, assessor de imprensa aqui, o Eduardo, todos os ouvintes. E comentar, né, Paulinho? Se ele vai falar da vida, de repente a vida dele é dedicada à política. Então, também vai falar de política do mesmo jeito. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Bom, então vamos saber mais do deputado Hélio Nishimoto. Boa tarde, deputado. Muito boa tarde, Paulinho Silva. Boa tarde, Shirley. Boa tarde a todos aqui do estúdio. E uma boa tarde muito especial àqueles que estão ouvindo a rádio. Rádio CT. A Rádio CT, né? Ciência e tecnologia. Muito boa tarde a todos. Uma alegria e um prazer estar com vocês aqui nessa hora, inaugurando esse microfone aqui da Rádio CT. Viu que bacana? CT, Ciência e Tecnologia. Por falar em ciência e tecnologia, o deputado Hélio Nishimoto tem uma ligação muito forte com a ciência e tecnologia, porque foi funcionário da Embraer aqui em São José? Eu também, né? Como muitos, milhares de trabalhadores aqui da nossa cidade e região, né? Eu fui, mas há muito tempo, Paulinho, aí eu vou entregar um pouco da idade, porque eu fui projetista aeronáutico lá, comecei como desenhista e cheguei a projetista aeronáutico, mas isso aí em 1982, né? Então eu estou falando de agora, 33 anos atrás. A sua profissão, então, foi como na indústria desenhista? Desenhista, depois desenhista técnico, projetista aeronáutico. Fazia um projeto de um avião? Era, na época minha, não sei se vai lembrar desses aviões, porque eram os aviões antigos, né? Era o AMX, o Tucano e o Brasília, que ia ser lançado em 83 ainda. Eu entrei em 82 na Embraer. Agora, o projeto do avião Tucano, então, foi... Eu participei. Participou? Tucano, o AMX, né, que era um consórcio com a Itália, e o Brasília, o MB-120. Bom, do Tucano, tudo bem, né? Agora Brasília está chegando lá também. Olha, agora, interessante isso, não é? Quer dizer, fez escola aqui em São José dos Campos? Aqui em São José dos Campos. Aliás, eu vim para São José dos Campos com 15 anos de idade. Eu sou natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo, próximo lá ao Mato Grosso do Sul e ao Paraná. E aí, com 15 anos, eu vim para São José para estudar na ETEP, Escola Técnica, né, professor Everardo Passo. E lá, depois de me formar em 82, eu entrei direto na Embraer, né? Era meu sonho também, dentre as indústrias boas que nós tínhamos aqui na região, meu sonho era entrar na Embraer. E quando terminei, em junho de 82 a ETEP, eu já fui para a Embraer, fiz o teste e assumi lá em julho a função de desenhista. Exatamente. E depois
Passei lá por Quanto 5 anos. tempo? 5 anos. Até 87 eu fiquei lá. Pedi conta para fazer um projeto de um carro lá em São Paulo, mais precisamente em Guarulhos. Que carro era esse? Era o furgão na época, não tinha furgão brasileiro importado, a não ser esse que a gente montava lá, que era o projeto da Furgline. Exato. Era um furgão de fibra de vidro, que hoje nem se fabrica mais. Não, mas estão rodando por aí. Ainda estão os remanescentes aí nas ruas, mas são poucos, viu? Porque eram carros especiais que fabricávamos somente para artistas, atores, cantores, né? E Era por encomenda? Era por encomenda, exatamente. Nossa. Então era um carro especial, porque não tínhamos furgões brasileiros, né? O máximo que tinha aqui era Kombi na época, né? E o furgão de fibra de vidro, a Furgline... E era o motor da Kombi. Não, o motor Não era? da F1000. Uma caminhonete. Lembra da F1000? Eu dirigi muito desse. A F1000 motor a diesel. Então a gente usava o motor da F1000, o chassi da F1000 e montávamos então a carroceria de fibra de vidro sobre essa carroceria da F1000. E tínhamos na ocasião concorrência também com a Ford, que eles montavam a... Puxa, agora eu acho que eu até esqueci. Montaram um tipo de uma van. Era um furgão também. E depois eles não fizeram nem de fibra de vidro, fizeram acho que um outro material mesmo. Não sei se era Ibiza, acho que era Ibiza o nome Mais da provável van. que seja Ibiza. E a nossa era a Furgline, né? Montado lá em Guarulhos, e eu passei lá durante um ano fazendo o projeto. E depois retornei, né? Muita saudade de São José. A namorada aqui, que hoje é minha esposa, né? Já mais de 25 anos casado. Poxa. E aí eu voltei para São José e comecei a trabalhar como técnico numa empresa que fazia também produtos de alta tecnologia. Qual era? Por isso que você falou de ciência e tecnologia. Eu trabalhei na Exatamente. Embraer e depois eu fui fazer ogivas para o foguete veículo lançador de satélite. Mas desenhando? Não só desenhando, mas preparando o ferramental e desenhando o ferramental, preparando o ferramental, acompanhando a fabricação do ferramental e depois ainda bobinando com fibra de vidro, Kevlar, fibra de carbono e resinas a ogiva do foguete, que é o veículo lançador de satélite, e também a cápsula, que envolvia então que era o recipiente, né, para o propelente sólido, que é o combustível do veículo lançador de satélite. Mas era para o Brasil mesmo? Era para o Brasil. Esses testes todos que fizeram para colocar o satélite do INPE no ar foi feito, então, através do veículo lançador de satélite. Tudo a ver. O pessoal deve estar gostando de te ouvir lá. Sim, inclusive na Composite, que era a empresa onde eu trabalhei, e hoje não existe mais. Eles depois acabaram fundando outras empresas. Mas na ocasião, em 88, que eu vim para a Composite, em São José dos Campos, a empresa fazia, além dessas peças, né, que era eu bobinava principalmente... era a ogiva, 4 ogivas do veículo lançador de satélite, que é a ponta, né? E também a cápsula lá que envolvia o propelente sólido, que era o recipiente para colocar o combustível sólido para o foguete veículo lançador de satélite. A gente fazia também as pinturas especiais das partes do satélite, efetivamente, que o INPE fabricava. Então, o satélite que o INPE fabricava, as peças que precisavam de pinturas especiais... Vocês inventavam a tinta? Não. A maneira como se pintava, eu não participava diretamente da pintura, mas tinha que ser feito no ambiente também, todo preparado, com tinta especial para pintar, então, as partes do para que não houvesse contaminação do produto. Tudo isso também, e para talvez resistência maior, né, durante o voo do satélite. Então as peças do satélite, muitas partes foram pintadas na Composite. Que é essa empresa... Empresa onde eu trabalhava como técnico mecânico. Olha que bacana, então. Tamo aí, tudo olha, a ver aqui com a gente. Temos uma parte bonita na ciência e tecnologia do Hélio Nishimoto. E eu continuo, viu? Não parei, não. Mesmo como político, eu continuo acompanhando essa área de tecnologia. Eu gosto muito, apesar de não ser diretamente a minha área de maior conhecimento, mas eu aprecio muito a área de ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, e acompanho os trabalhos que são feitos aqui na cidade, na região, no estado, e apoio. Tanto é que, durante o período que o Parque Tecnológico de São José dos Campos, inclusive, quando era lá o responsável por uma área das incubadoras, o Agliberto Chagas... Que acabou de falar conosco aqui. Né? Então, o responsável, ele me pediu para que eu, como deputado recém-empossado lá em São Paulo,
fizesse uma intervenção junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia do Estado, para que eles conseguissem recursos para montar lá equipamentos de pesquisa, de desenvolvimento de novos produtos, e eu fiz isso, nós conseguimos o equipamento, eles compraram equipamentos e agora estão conseguindo mais ainda devido àquela experiência positiva que tivemos naquela ocasião, e agora nós estamos trazendo também para São José dos Campos uma empresa que trabalha com semicondutores, empresa que poucas existem no mundo, e que o Japão detém uma tecnologia muito alta e pessoas ligadas ao Japão estão querendo montar em São José dos Campos. No Parque Tecnológico? Parque Tecnológico, mas da Univap, que tem a sala limpa, que está preparada para receber, então, a produção de semicondutores, que são os chips que compõem, então, celulares, notebook, iPads e tudo mais aí que é ligada à área tecnológica. Quer dizer, o cidadão, o estudante, o profissional, o Hélio Nishimoto não está envolvido na fabricação dos chips? Não. Mas o deputado, o homem, o político, sim. Está envolvido na intermediação para que esses tipos de produtos venham a ser produzidos em São José dos Campos, trazendo e agregando valor e riqueza para a nossa cidade. E também uma experiência muito positiva que temos empresas aqui de alta tecnologia. Tem uma empresa aqui em São José que trabalha com produtos ou equipamentos para TV a cabo. Então essas redes de televisão que precisam fazer as transmissões, eles têm que ter componentes aí, produtos e equipamentos de alta tecnologia para fazer essas transmissões, né? Como a Texat fazia, aqueles primeiros produtos na época, e hoje evoluiu muito, né, os equipamentos, e temos em São José uma empresa que produz equipamentos, que é uma das 5 do mundo que produz equipamentos de alta qualidade para TV a cabo. Uma delas está em São José, que ia sair de São José dos Campos, ia para Minas devido à guerra fiscal. Exato. E eu então fiz a intermediação para que a gente conseguisse mantê-los aqui e fizesse um regime especial de tributação e também isenção na compra de equipamentos do exterior para que eles pudessem melhorar a condição de produção então desses equipamentos aqui em São José. Nós intermediamos. Como deputado, eu fiz esse papel também e com muita alegria, porque nós conseguimos segurar a empresa, conseguimos importar equipamentos aí com isenção de impostos para que eles pudessem produzir aqui em São José num preço menor, né, e ter essas facilidades para poder ser competitivo com o mundo, não é só com o Brasil aqui, com outros estados, não, mas com o mundo. Então, recapitulando, desenho dos aviões Tucano, Brasília, etc., a produção, desenho e a produção das vans Furgline, que naquela época não eram vans, eram furgões. Furgões. O nome era furgões. Furgões, né? Para passeio ou para trabalho. Voltando para São José dos Campos, a criação das ogivas para os lançadores. Veículo lançador de satélite. Veículos lançadores de satélite. E agora, recentemente, com Agliberto, foi quando ele era diretor do Secomp? Era diretor do Secomp, lá no Parque Tecnológico. E aí, agora está conseguindo chips para celulares. A produção de chips celulares para o mundo. É que nós estamos querendo trazer para São José, está em negociação para que isso venha para São José, já está bem adiantado, o protocolo de intenções foi assinado. A própria Univap, né, através do Parque Tecnológico, está interessado, já dispôs a sala limpa lá, que é necessária para a produção desses componentes, né, que são de muita precisão e precisam de uma sala limpa para fazer a produção. E a gente está envolvido com tecnologia devido a esse meu trabalho como deputado também. Agora, deputado, nada disso tem sentido se a barriga estiver vazia. Conta a história do Pastélio, que teve o trailer mais famoso. Foi famoso, né? Que era o Pastélio, não é? Era, o trailer de pastel. Como é que o deputado chegou a fabricar, a fazer pastéis? A história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir em pouco tempo, porque a minha família, em 1980, começou a fazer pastel lá em Presidente Prudente. Eu estudava aqui na ETEP, né, curso técnico mecânica, e minha família começou a fábrica de pastel lá e trabalhar com feiras livres lá em Presidente Prudente. E na ocasião eu estava em férias, né, da ETEP. Em casa. E inclusive eu fui o primeiro a misturar a massa do pastel lá em Presidente Prudente, no início, em 1980, nós estamos falando em 35 anos.
Aí eu misturei a primeira massa de pastel e era tudo na mão, não tinha máquinas na ocasião, ou pelo menos a minha família lá em Presidente Prudente não tinha máquinas. Então eu fiz a primeira mistura dos ingredientes e fabricar propriamente a massa do pastel. Eu fiz na mão, porque eu acho que dentre os irmãos lá eu era o mais parrudinho, né? Mais fortinho, apesar da altura pequena, mas era mais encorpadinho, né? Tinha um pouquinho de musculatura. E eu fiz a primeira massa de pastel lá e foi que o pastel... massa misturada. Sim, eu misturei os ingredientes e fiz a massa, né? E depois a gente monta os pastéis. Mas deu muito certo, foi um sucesso e existe até hoje lá, há 35 anos, então, a fabricação do pastel lá em Presidente Prudente. E o nome lá é o Pastélio? Não, lá não tem nome. Lá ficou Pastel Nishimoto lá, que é a minha família, meus irmãos, meus pais, né? Mas daí, como eu aprendi a fazer isso lá, aconteceu que depois de 12 anos na indústria, quase 12 anos na indústria, eu resolvi, e foi por um motivo muito especial, Paulinho. Uhum. Quando eu me casei no início de 90, aí em 91 nasceu meu primeiro filho, André. Então a gente fala já do André, com o deputado Hélio Nishimoto, contando também do nascimento do André, do casamento e também do Pastélio, o trailer mais gostoso do pedaço ali no centro de São José dos Campos. Conosco, deputado Hélio Nishimoto, ele é deputado estadual do PSDB, conosco aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, a presença do deputado Hélio Nishimoto. Hélio Nishimoto, eu o conheço um pedaço da vida do deputado, é cristão, é casado, ele já disse aqui, há 25 anos, com a dona Edneia. Com a dona Edneia. Ô, bênção. Tem três
Três filhos. 3 filhos. O primeiro foi o André. Isso, o André nasceu naquela época do pastel. Mas o André foi a causa de abrir o trailer? Porque eu sou muito família, né? A minha vida, para mim, assim, é Deus acima de tudo e família em segundo lugar, e o restante vem depois. Então, quando nasceu o nosso primeiro filho, em 91, o André, que hoje está com 24 anos... Hoje é doutor André, já está formado. Ele está formado, mas ele não é doutor, não. Ele é projetista aeronáutico na Embraer. Você vê, a mesma coisa que eu fui há 33 anos atrás. Que coisa linda. O mundo e ele está na Embraer? Dá volta, mas parece que volta no mesmo lugar, né? Que coisa. Tem uma volta de 360 graus, né? 360 graus. E ele está lá na Embraer, como projetista aeronáutico. Só que a diferença do André para o Hélio é que o Hélio, o pai, era agricultor. Eu? O Hélio, o pai era agricultor, né? Meu pai era. Ele tinha uma quitanda no Mercadão de Presidente Prudente, Mercado Municipal de Presidente Prudente. Mas o André, o pai é deputado. Mas o André, quando nasceu, o pai era técnico mecânico. Também. Na Composite. Era industriário. Era técnico mecânico na Composite. Depois ele nasceu, eu conversei com a Edneia, minha esposa, falei, Edneia, você sabe, eu gosto muito de estar próximo da família. Se eu continuar na fábrica, eu vou talvez acordar, ir para o trabalho e não vou ver o André acordado, e quando eu voltar ele pode já estar até dormindo. Então, para mim não vai ser legal eu não ter relacionamento assim com meu filho, né, mais constante. Então eu gostaria de montar um negócio próprio, e se você concordar, e ela é nutricionista, aí se ela concordasse eu iria montar. Daí ela falou, Hélio, vamos sim, nós queremos ver você próximo do André e acompanhar o crescimento dele, ajudar na formação. Aí eu, como minha família tinha pastelaria lá em Presidente Prudente, eu falei, Edneia, acho que eu vou comprar um trailer, aí a gente faz pastel. Quer dizer, eu tenho a receita de casa. Aquela mesma receita. Daí ela falou, vamos então. Daí eu comecei a fazer o pastel lá, pedi conta da empresa e montei a pastelaria. Peguei no trailer e comecei a tocar. E deu certo. Na Euclides Miragaia. A história não é iniciada lá, não. Eu comecei no Jardim Paulista. Aí, devido a ser um bairro, né, e o comércio local lá não estava muito satisfeito. Não absorvia. Não, o comércio local não estava muito satisfeito com o trailer lá no Jardim Paulista, porque era um bairro com comércio próprio deles, lá local. Rua só. Aí então fica concorrendo, um trailer com comércio fixo, e sempre existiu isso, não é nada errado ter esse conflito, né? Comércio fixo, comércio ambulante. O meu era ambulante, era um trailer. Então a fiscalização da prefeitura falou assim, apesar de a gente ter permitido você se instalar aí, mas procura um outro lugar que a gente tenta permitir, autorizar. O pastel era tão bom assim que vendia pastel para o bairro todo. Estava vendendo bem, porque eu fiquei lá há pouco tempo, algumas semanas só. Daí houve uma reclamação, né, do comércio fixo. Aí acho que estava concorrendo demais. E aí eu falei, não tem problema, eu não quero encrenca com ninguém. Aí o fiscal falou assim, então procura um outro lugar que a gente autoriza, se for possível autorizar. Isso foi em 1991. E está falando de 24 anos atrás. É muito recente. Muito recente. Aí eu falei, tá bom então, eu vou procurar. Eu rodei um pouco aí na região central, nos bairros. Eu falei assim, olha, talvez algum lugar que possa ter chance, é lá próximo então do Banco do Brasil, lá do VIP Center, né? Próximo da Faculdade de Direito. Exatamente. Eu achei que aquilo lá poderia ser um bom local para vender pastel. Quando eles autorizaram, falaram, não, lá não tem problema, lá não vai atrapalhar ninguém, você pode instalar lá na rua e começar a vender seus pastéis lá. Aí então eu pegava o meu trailer de manhã e levava até o ponto lá em frente do Banco do Brasil, quase em frente do VIP Center, onde você conviveu tanto lá com Antônio Leite e os demais e tal. Aí eu instalei lá. A hora que eu abri as janelas do trailer às 8 horas da manhã, veio tanta gente que no primeiro dia veio tanta aluno da Univap, funcionários do prédio, dos escritórios, dos consultórios, do VIP Center. Na época nem tinha o Cristal Center, o outro prédio. Era um estacionamento do Nicolau Stefano. Viu? Então, em 1991, então era essa situação. Mas eu abri a janelinha do trailer em 1991, lá no primeiro dia, começou a chegar tantos alunos, tantos trabalhadores dos escritórios lá, que eu deixei os ajudantes no trailer, eu voltei para casa e falei, Edneia, prepara mais recheio de carne moída, frango desfiado aí, porque eu vou ter que fazer mais massa aqui que não vai dar. Aí eu
bati mais massa, eu já estava com uma máquina que batia a massa e o cilindro para esticar, né, a massa, para afinar, e eu preparei rapidamente um monte de massa de pastel. Ela preparou carne moída, recheio de frango desfiado, voltei para lá, só saí de lá depois das 10 da noite, estafado, cansado, mas vendia assim... Bolso cheio. Nossa, aí sim, hein? É o sonho de todo comerciante, né? É impressionante. Incrível. Aí que começa aqueles pastéis de ovos. Não, vende tudo, né? Carne, queijo, frango catupiry, palmito, pizza, tudo quanto é tipo de pastel. Passou a viver mais com a família. Isto. O motivo era esse. Eu queria estar próximo da minha família. E ganhando dinheiro. Mais que na indústria. Muito mais. Você vê que é um valor que está muito deturpado hoje, né? Normalmente a pessoa prefere estar numa empresa desenvolvendo tecnologia e tendo aquele status na sociedade do que propriamente dar valor à sua família, né? Eu acho que é vocação isso daí, viu, Shirley? Porque estar na indústria, estar empregado numa empresa, ela dá não só condições para você crescer, ter conhecimento, né, agregar outros valores mas também uma certa estabilidade. E você também tem um tempo, talvez maior, livre, assim, entre aspas, né? Porque quando você é dono do próprio negócio, você pode ter o seu tempo livre conforme a administração que você fizer do seu tempo. Mas, em geral, a pessoa que tem o negócio próprio, ela tem que trabalhar muito mais. Verdade. E ser administrador também, porque se ele não administrar as finanças, os recursos humanos, que são os colaboradores e tudo mais, as contas principalmente, é uma coisa que muita gente peca. Se não tiver conhecimento de administração de empresa, aliás, foi o que eu fiz depois, na administração de empresa. Quando eu estava trabalhando com trailer de pastel, eu fiz a faculdade de administração de empresa. Fez mais uma faculdade? Não, eu só tinha o curso técnico. Aí eu fiz realmente a faculdade de administração de empresa. Mas foi a melhor inveja que eu já ouvi na vida. Quer dizer, os comerciantes lá ficaram com inveja do Não vou dizer que é isso, não, porque são todos amigos, são companheiros, mas o que esse japonês está fazendo aqui? Concorrência que não deu certo, né? Não dava certo. Não deu certo para eles. Não, é porque estava conflitando. Não, mas foi a melhor coisa. Para mim foi. Encheu o bolso, ficou com a família. Fiquei mais tempo com a família. E ganhou uma faculdade. E fiz a faculdade durante esse período, sim. Que coisa. Foi ótimo. E depois de alguns anos é que eu percebi que precisava atuar um pouquinho mais na sociedade. Eu, primeiramente, fui convidado pelos moradores da Vila Maria, onde eu residia, né? E residi por 12 anos. Aí, então, amigos lá do comércio falaram assim: ô Hélio, vai ter eleição para a Sociedade de Amigos de Bairro. Nós estamos montando uma chapa aí, mas eu falei, alguns falaram assim, a gente só vai entrar se você for o nosso tesoureiro. Eu acho que eles tinham confiança. Puxa, japonês tem essa eu acredito que foi devido aí. Falaram, nós só vamos participar dessa chapa se você aceitar ser o tesoureiro da Sociedade Amigos de Bairro. Mas sociedade não corre dinheiro? Quase nada, mas eles queriam membros que transmitisse assim, e acho que confiança. É que no quadro associativo tem na secretário, tesoureiro, primeiro secretário isso, tudo isso. Daí eu aceitei ser tesoureiro da Sociedade Amigo de Bairro. E aí participei então da comunidade da Vila Maria lá, fazendo o trabalho de bairro lá. Aí depois disso também o pessoal, aí começou, né, a proposta de eu ajudar nessa parte política. E eu achei que era o momento. Porque começou a organizar a sociedade além da tesouraria. Mas não era só por causa da Sociedade Amigo de Bairro da Vila Maria. É que anteriormente, até minha entrada no negócio próprio de pastel, alguns amigos, parentes e colegas assim próximos começaram a falar: Hélio, nós estamos precisando de um representante político aqui, um vereador que seja próximo da gente, que seja de confiança. Alguém. Você que está lá em frente à Rádio Piratininga... Não falaram para eu indicar alguém, não. Falaram assim, nós pensamos em vários nomes aí, ou em alguns nomes, e dentre os nomes, a gente achou que o seu é mais viável. Eu falei, puxa vida. Que ano que foi isso aí, Hélio? Isso já foi próximo 93. Não, foi antes até. Ele já começou essa conversa, acho que foi antes de 90. Por aí, 90, 91 já começou. Aí depois disso intensificou-se devido à minha participação na Sociedade Amigo de Bairro, ao comércio, que tinha muita amizade. O nosso trailer lá de pastel, se você lembrar e as pessoas relembrarem aí, era um ambiente de festa todo dia, porque além dessa movimentação de alunos, que já é um ambiente gostoso, está entre os jovens, entre os estudantes. E tinha os políticos, as pessoas do rádio, os artistas que iam até ali. Que iam lá. Então a gente faz assim, nós vamos para mais um intervalo e na volta
a gente fala do Hélio Nishimoto, candidato a vereador. Essa mudança que começou na Embraer, onde hoje o André, ele é projetista, assim como o pai, falando da vida do deputado Hélio Nishimoto, e quantas vezes já foi eleito deputado estadual. Um instante só, a gente fala já com o deputado Hélio Nishimoto, entrevistado de hoje aqui do Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a presença hoje do deputado Hélio Nishimoto, deputado estadual do PSDB. Deputado, quero registrar aqui os ouvintes espalhados por todo o Brasil, começando pelo INPE-DCTA aqui de São José dos Campos, o CEMADEM aqui no Parque Tecnológico, também nos ouvindo pela internet, o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades de CIT, que a gente fala de Ciência e Tecnologia, nos ouvindo nesse momento também o CPTEC em Cachoeira Paulista, confirmando a audiência a CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Aqui no nosso monitor aparece também o CLA ouvindo em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ouvindo o CPTEC de lá, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e finalmente a unidade regional do Centro-Oeste Brasileiro, que é seu xará, Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Ouvindo esse bate-papo com o deputado Hélio Nishimoto. Legal, que muita bacana, gente, né? Muito legal. E a Shirley também, os apontamentos do exterior, quem são? Tem aí ou já? Não está aberto aqui não, Paulinho, mas a gente tem ouvinte, tudo quanto é lugar do mundo aí, até mesmo na Índia, porque como no INPE tem muita gente da Índia, então a gente tem ouvinte de lá, a gente tem ouvinte na Argentina, no Chile. Está espalhado por todo o Brasil. E mundo agora, também. Recentemente, o Heitor Batiri. Na França também, porque a gente tem um projeto lá do satélite geoestacionário. É muita gente ouvindo. Bacana, hein, chique. Então, eu tô sendo ouvido também lá na
no exterior. No exterior também, por cientistas brasileiros. Eles estão entendendo, não sei, né? Um grande abraço a todos esses que estão nos ouvindo nessa hora. Né? Daí eles mandam. E saber que é o deputado Hélio Nishimoto e mostrando uma história bonita que começou com ciência e tecnologia. Faço parte. Deputado, da Vila Maria, do trailer e da tesouraria da Sociedade Amigos de Bairro da Vila Maria, houve o convite para ser candidato a vereador? E estava dizendo de 90 a 91, mais ou menos, começou então já pelo grupo de amigos mais próximos, assim, uma especulação sobre a necessidade de um representante político, como vereador em São José dos Campos. Aí começaram a me questionar se eu não poderia ser. E eu percebi que era muito sincero o pedido. Mas na Vila Maria era só tesouraria? Não, lá era só tesouraria, eu não misturava nada com participação política, porque o trabalho era outro, né? Aí, depois de algumas conversas, em 1994 eu resolvi, então, me filiar a um partido para ter alguma chance de um dia concorrer à função de vereador. Mas era o quê? Era uma loucura? Era algo assim um pouco distante ainda, da sua realidade. Se tratando de alguém que nunca teve participação anterior na política, né, política partidária, e que também não tinha expressão quase nenhuma, porque, imagina, eu tinha na ocasião 31 anos quando me filiei ao partido e 33 quando fui candidato pela primeira vez em 96, hoje eu estou com 52 anos. Mas na ocasião, que expressão o Hélio tinha para sair candidato e conseguir o sucesso na eleição? Né? Não tinha nenhuma. Um japonês, 1,60 m de altura, né? Não tinha qualquer coisa que atraísse a atenção das pessoas. Então, eu era um comerciante, um pasteleiro. Porque naquela época, inclusive, que o candidato tinha que ser pelo menos bonito. Então, chamava a atenção. Aí já restringia totalmente a minha participação. Coisa! Não, mas estou brincando. Aí, mesmo sem ter muita expressão, mas acho que conquistando a simpatia de algumas pessoas mais próximas, devido ao relacionamento sincero, à honestidade com que a gente procurava sempre trabalhar com as pessoas, ao grupo de amigos também da igreja, né? Porque eu participo da Igreja Metodista Livre, do Concílio Nikkei, a maioria japonesa, desde 1980. Então, a gente tem... Vocês oram em japonês lá? Sim, tem um grupo, mas eu não tenho conhecimento grande na língua japonesa, né? Eu só convivo com as pessoas, mas tem a ala em português também. E aí a gente tendo esse relacionamento, não só na nossa igreja, mas com outras igrejas da cidade, fazendo encontros, intercâmbios, né? E a gente acabava conhecendo muita gente da cidade aí, e que, de alguma forma, acabou trazendo um pouco de apoio também para a gente nessa área política. Isso durou o quê? Quantos meses essa campanha do chamamento para ser candidato, do envolvimento com as igrejas, com esse grupo de amigos? Quanto tempo? Um ano? Menos? Não, primeiro foi a filiação. Eu resolvi, então, me filiar a um partido para ter chance de algum dia participar de uma eleição. Então, depois disso, é que foi feito o trabalho... Eu me filiei em 94... Né, com um grupo lá do Emanuel Fernandes. Em 95 teve uma disputa interna do nosso partido, então como eu falei, Emanuel, PSDB. Como eu falei do Emanuel Fernandes, todo mundo vai saber que é o PSDB, o partido onde eu me filiei há 21 anos. No ano seguinte, de 94, que foi 95, teve uma disputa interna para ver quem assumiria o comando do PSDB em São José dos Campos. O grupo 95. O grupo do Robson Marinho, o grupo do Emanuel Fernandes. Foi aí que eu entrei, então, para dar um apoio para o grupo do Emanuel Fernandes, né? E a Juana Blanco, a esposa do Emanuel Fernandes, na ocasião, coordenava um pequeno grupo, né, de militantes, e eu estava fazendo parte do grupo dela. Foi quando eu filiei amigos do bairro, parentes, amigos da igreja. Eu filiei um número grande e levei para a Juana. A Juana falou, puxa vida, quanta gente 50, você filiou para poder participar da convenção, que era a disputa entre o grupo do Robson Marinho e do Emanuel, para ver quem iria comandar o trabalho dentro do PSDB. E aí acontece que muita gente filiada... A mesma coisa do grupo de caipirinha da escola, que a criança vende os votinhos para ser a Miss Caipirinha. Isso, exatamente. Eu filiei um grupo bom de Antigamente pessoas. Os partidos trabalhavam com essa lógica, né? Acho que agora mudou um pouco, né? Mudou. E mesmo naquela ocasião, algumas pessoas filiavam pessoas assim para o partido, mas quando chega no dia da convenção, que é o dia de ir lá e votar, ou até de fazer um trabalho de campanha para as pessoas votarem em determinado grupo, candidato... Levantar o crachá.
Mas mesmo assim, filiando pessoas, muitos não iam votar ou muitos não participavam da convenção. Só para ajudar. Era para ajudar, ou então para não falar não, preenchia uma ficha e mandava lá para ser filiado. Mas no dia da convenção, para votar, às vezes não votavam. E eles controlavam. Eu lembro até que a Ruana, na ocasião, falou assim: Hélio, pelo controle que nós fizemos aqui, essas pessoas que você filiou, praticamente todas vieram votar. Ela ficou muito satisfeita na ocasião. Falou assim, todas praticamente vieram votar. Eles se filiaram há pouco tempo e já vieram votar no grupo nosso, do Emanuel. Então foi uma filiação qualificada, Qualificada, né, sim. Eu filiei assim, não filiei qualquer um, não fui catando na rua. Filiei parentes, amigos do bairro mais próximo e amigos da igreja. Foi basicamente isso. E a maioria foi? Foi praticamente todo mundo votar no dia. Aí a Ruana... No grupo do Emanuel. Isso, e a Ruana ficou impressionada com isso. Aí em 95, mesmo no final do ano, começou um processo já de seleção dos pré-candidatos a vereador. O Marinho perdeu o comando. Perdeu o comando, ficou no grupo do Emanuel, então o comando. Mas depois ganhou uma ilha. Ganhou o quê? Uma ilha. Ah, sim, eu sei, já ouvi essa história, ganhar a ilha. Então, ganhou o grupo do Emanuel que o Hélio estava apoiando. Exatamente. E o vereador? Então, logo depois começou então um trabalho já no final de 95 para o começo de 96, que era o ano da eleição, 96. Exato. E eu me coloquei como pré-candidato. Quando teve a primeira, porque eles fizeram então, as sabatinas individuais, né? Cada pré-candidato tinha que ir lá, passar por uma sabatina, ficava algumas pessoas questionando, por que você quer... Por exemplo, que perguntava? Que perguntava? Assim, quem perguntava? Pessoas. As lideranças na ocasião. Nós tínhamos lá vários líderes na ocasião. Ainda era a época do Manuel Barja, do Eduardo Cury, era um dos líderes lá, presidente do partido. E tinha a Ruana, tinha o Geraldo Pinheiro, Eliana Pinheiro. Todos todo esse grupo era de liderança e continua sendo liderança lá, com exceção da Ruana, que faleceu infelizmente, né? E deu uma grande contribuição a todos nós aí, e aula de cidadania e de participação política muito forte. Então, aí a Ruana virou minha madrinha. Depois daquilo lá, da experiência de filiação e todo mundo ir lá votar no grupo de Emanuel, ela ficou muito satisfeita. Ela virou minha madrinha. Eu sempre chamava a Ruana de madrinha, porque ela falou, Hélio, eu gostei do seu grupo, que veio aqui e se filiou e votou no nosso grupo, gostei do seu grupo. E ela virou uma pessoa que sempre me apoiou nas minhas intenções lá dentro do partido. E daí, no começo do ano, quando fui sabatinado e fizeram várias perguntas, qual é a sua base, né? Onde você acha que vai conseguir apoio, voto, você tem recursos para isso, tudo mais. Quando sabatinaram, e daí veio depois de alguns dias o resultado assim, do primeiro grupo aprovado para ser candidato a vereador. 9 pessoas, a gente podia ser 30 e poucos candidatos. Os primeiros 9 escolhidos, o meu nome estava no meio. Eu fiquei muito satisfeito. Legal. Aí depois disso... Mas que lugar ali? Primeiro, segundo, terceiro? Nem perguntei. Eu achei que estava bom demais para o meu tamanho ser incluído entre os 9 primeiros colocados. Aí o que aconteceu? Aí comecei a me preparar para a campanha já. Né? Converso com um parente aqui, com um amigo lá, prepara o seu apoio porque eu fui aprovado como candidato a vereador. Em julho começa a campanha e eu vou precisar de você nas ruas, distribuindo panfletinho, fazendo ajuda aí, pedindo voto para mim. Aí pode deixar. Pode deixar. E a gente sempre teve amigos muito fiéis, né? Eu acabo assim convivendo com muita gente, mas selecionando aqueles que são de confiança. Que coisa e na hora da eleição, não adianta. São esses que fazem a eleição da gente. Esses que fazem. Não é todo mundo, é alguns. Veio a eleição. Veio a eleição, saímos para a rua com pouco recurso, gastei aproximadamente R$4.000, fiz lá uns cartõezinhos pessoais, né, com o número e meu nome. Antigamente era diferente, era muito simplesinho, não tinha nada de CNPJ, nada. Você fazia aí qualquer gráfica aí, você ia distribuindo. Sem CNPJ, sem nada. Só que tudo declarado, né? Mesmo que não era assim tão rigorosa a fiscalização. Mas a gente fazia declarado e gastei em torno de R$4.000 em 96 e... Resultado dessa eleição. Aí foi suado, hein? Foi suado. Olha, chegou na apuração, que era demorada, era tudo cédula, né, de papel, e apuração lá no ginásio da associação, e todo mundo contando. Eu estava lá. E chegou num determinado momento da noite, né? Porque começa a apurar depois das 5 horas da tarde, chega lá pelas 10, 11 horas da noite, meia-noite, ainda não tinha acabado a apuração, sabíamos que alguns estavam eleitos, e o meu nome estava lá em 4º lugar. Exatamente. Só ia entrar 2. 4º lugar do partido. Do partido, do PSDB. Iam entrar só 2, na época era o Sérgio Augusto e Cristóvão Gonçalves. Tinha alguma chance de entrar o 3º. Só que aconteceu o seguinte,
E o seu estava em quarto? O meu estava em quarto. À noite, meia-noite, eu olhei meu nome em quarto, acompanhando pelo rádio, nem fui na associação. Na Rádio Piratininga, acompanhando. Na verdade, o Sérgio Augusto e o Cristóvão Gonçalves já estavam praticamente dentro, então já tinha fechado, eram 2 vagas garantidas para o PSDB. Acontece que eu estava em quarto, e aí eu fui dormir, falei, Edneia, por pouco, não deu. Mas valeu a pena. Mas valeu a experiência. A gente, como candidato, principalmente pela primeira vez, a gente sempre espera ter mais voto que, na verdade, vai ter. Daí a gente fica assim, puxa, faltou pouco. Se tivesse um pouco mais de gente lá que a gente conseguisse conquistar, né, o apoio. Mas daí eu fui descansar, falei assim, Deus sabe, o resultado é Deus sempre que dá, não é a gente. A gente faz o trabalho que deve fazer para merecer alguma coisa que a gente está buscando. Dormir. Aí eu falei, Deus, não foi dessa vez, mas a gente espera. Dormi. No outro dia de manhã fui lá fazer a massa de pastel, porque a vida continua, né? Fui fazer a massa de pastel. A hora que eu estava ouvindo o rádio de manhã, aí o Jornal da Sete com o Antônio Leite. O Jornal da Sete com o Antônio Leite lá falando da apuração. Olha, está eleito no PSDB, então Sérgio Augusto e Cristóvão Gonçalves. E está surgindo agora uma chance, porque ainda não tinha acabado a apuração, de manhã, no outro dia. Está surgindo a chance de um terceiro entrar no PSDB. Eu falei, opa, eu estou em quarto, aí tem chance. Já não vendo mais pastel. Eu parei de fazer o pastel, a massa, e falei, deixa eu ouvir esse negócio aqui, porque parece que tem chance de entrar o terceiro, Edneia. Para minha esposa, né? Eu falei, e eu estou em quarto. E a diferença é pequena, estava em torno de, sabe, coisa de 20, 30 votos. E disputando com quem? Juvenil Silvério, meu grande amigo, que é do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Especiais. Eu e ele lá. 20 votos de diferença, faltando 3, 4 urnas para serem apuradas. O que aconteceu? Quando nós ouvimos que as últimas urnas que não tinham sido apuradas era da região aqui, próxima à Vila Diana, CTA, essa região central. Onde tinham os estudantes que comiam no pastel. Exatamente. Aí eu falei, opa, a chance está aumentando, a diferença está pequena, 20 votos, o Juvenil na minha frente e eu um pouco atrás dele. Eu falei, mas tem 3, 4 urnas ainda? Tem aí uns 200, 300 votos quase. Com isso, o que aconteceu? Eu fui ouvindo, chegou um determinado momento e começou a inverter a posição. Aí passou eu passei o Hélio com 30 votos na frente. 43 votos na frente. Na frente do Juvenil. E foi eleito com quantos votos? 1.120. 1.120 votos. E de lá para cá nunca mais perdeu a eleição. Não, só cresceu. Quantas de vereador? 4 vezes. Quantas de deputado estadual? 3. Eu sou um idoso eleitoral, 7 eleições já. 7 eleições, nunca perdeu eleição para vereador e nem para deputado estadual. Esse é o deputado Hélio Nishimoto, que a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já falando dos projetos do deputado Hélio Nishimoto do PSDB. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida.
Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal com o deputado Hélio Nishimoto, contando a sua história, a sua vida, a vida aqui do Vale do Paraíba e uma definição. São José dos Campos, deputado Hélio Nishimoto, o que é que representa nesse momento especial? Para mim, São José dos Campos é a minha cidade. Eu falei que nasci em Presidente Prudente, mas durante 15 anos eu vivi lá e tenho um apego muito grande aos meus familiares, aos amigos lá, que ainda estão lá. Mas a minha vida, a maior parte, né, esses 37 anos agora, foi em São José dos Campos, onde eu estudei, comecei a trabalhar, casei, tenho os meus filhos aqui, muitos amigos. Aqui 25 anos. Não, 36. 36. Quer dizer, mais indo para 37 anos. Muito mais. Muito mais. Aliás, eu fiquei muito contente quando eu recebi o título de cidadão josense, né? Agora, definitivamente. Meus amigos aí, Petite, Juvenil Silvério, Vadinho Covas, me deram um título aí de cidadão josense que me alegrou muito em 2010. E o deputado Hélio Nishimoto, quem é hoje na Assembleia Legislativa? Representa alguma comissão, a Comissão de Esportes? Quem é o deputado na Assembleia? Bom, antes de falar de Assembleia, o meu trabalho durante 12 anos como vereador em São José foi assim muito gratificante, porque a gente está muito próximo do povo, da população, sente o problema nos bairros, e eu, como eu quis, desde o início, né, de 97, quando eu assumi, fazer um trabalho que representasse muito bem aquilo que a população queria, de um representante, né, político. Eu fui para as ruas, me dediquei integralmente, deixei o comércio e fui me dedicar integralmente à vereança. Fiz 12 anos aqui em São José como vereador, e me deu assim uma experiência, uma bagagem muito boa para saber como funciona tanto a máquina pública como também as necessidades que a população tem lá na ponta, aquele cidadão mais simples, mais pobre, mais humilde de nossa cidade. Então, esse relacionamento foi muito franco, muito aberto e muito produtivo, né? Aquilo que eu pude fazer, principalmente nas áreas aí onde eu reconheço a necessidade, né? Áreas de necessidades básicas como asfaltamento, trabalho social, né, que as pessoas mais carentes precisam de ajuda, o esporte, que muitas pessoas têm dificuldade de acesso. Então eu trabalhei muito nessa área. Como vereador? Como vereador, e como deputado eu dei continuidade. Agora, como vereador foram 1.200 votos. 1.120 na primeira eleição. Na primeira eleição. Então, 12 anos atrás. Aí 12 anos depois pulou para 78 mil votos como deputado. A primeira eleição como deputado em 2006, eu tive 64.012. Um negócio espetacular. 78.906 foi na eleição de 2010. Que foi a segunda. A terceira foi em 2014, ano passado, aí pulou bastante. Foi para 137.249 votos. Que isso. Mas o mais impressionante foi entre a primeira e a segunda eleição. Eu falei que de foi vereador. De vereador. 1.120 na primeira. Aí eu fiz um trabalho tempo integral, me dediquei para ser um representante à altura do que a população esperava, né, de um representante. Depois de 4 anos, né, a eleição me deu 4.229 votos. De 1.120 para 4.229. Praticamente quadruplicou, né? Isso foi impressionante. Isso foi muito impressionante. Eu fui o mais votado do partido no ano de 2000. E aí eu continuei o trabalho, né? Falei, puxa, que bom, a população, acho que
reconheceu que eu estava realmente disposto a representar, né, fazendo um trabalho correto, honesto, digno, que eles esperavam. Então eles reconheceram. E eu falei, agora aumentou a responsabilidade. Mas na terceira caiu a votação. Que é uma espécie de confirmação, né? Confirmação do reeleito, trabalho. É a confirmação. Isso. De que... Não, Paulinho, nunca caiu a votação minha. Não? E de 4.000 foi para mais? 1.120, 4.229, 5.039, 6.562, 64.012, 78.906, 137.249. Vai parar onde? Onde Deus quiser. 130. Quer dizer, em quantos anos como deputado estadual? 7º ano. 7 com 12, 19. Completa esse ano 19 anos. Então, em 19 anos, pulou de 1.120 para 137.249 votos. Terceiro mandato como deputado estadual pelo PSDB do estado de São Paulo. Sempre pelo PSDB, né? 4 de vereador e 3 de deputado.